Muito bem, então, daqui mais 2 dias, nós estaremos comemorando 500 anos da Reforma Protestante. Espero que você esteja procurando ler nesses dias sobre a Reforma. Nós somos filhos da Reforma. E foi um movimento que mudou o mundo. Teve influência também na área econômica, na área social, nas relações das nações para com a Igreja Romana. É bom lembrar o seguinte, que antes da Reforma, o mundo, no caso a Europa, estava sob a influência do Iluminismo. Questão da razão, isso estava fazendo muito sentido na Reforma, antes da Reforma. Também a ascensão da classe, da burguesia, porque só os nobres que mandavam, mas os comerciantes, empresários se tornaram fortes e surgiu o fenômeno da burguesia. Quando nós estudamos História Geral, nós estudamos sobre isso. E a burguesia, com dinheiro, começou a ter influência, então, nas nações. Também nesse período, antes da Reforma, muitos estavam revoltados com a igreja por causa dos impostos que a igreja cobrava. Os agricultores, comerciantes, tinham que pagar 20% de todo o seu produto para a igreja. Era um imposto de renda leonino. Também nesse tempo, foi o tempo das grandes descobertas. Cristóvão Colombo, 1492, descobriu a América. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil em 1500. Nós sabemos hoje que isso é apenas uma data para ficar para a história, porque antes de descobrir o Brasil, havia entre Portugal e Espanha o Tratado de Tordesilhas, que já dividia a América do Sul, uma parte. Nós aqui seríamos Espanha. É que os portugueses foram entrando, o centro-oeste seria língua hispânica. E acabou que os portugueses entraram muito mais daquilo que estava combinado, e hoje aqui estamos falando a língua de Camões. Então, havia uma insatisfação também por causa da imoralidade do clero. Não só Martim Lutero, mas escritores e a sociedade estava observando um clero imoral. E a venda de indulgências foi a gota d'água. Ainda que a venda de indulgências foi aprovada em 1190. Como a chamada Santa Inquisição, que era uma iniquidade matando crentes, foi aprovada pela Igreja de Roma, 1184. E até a Idade Média é chamado na história da Igreja a Idade das Trevas. Por exemplo, em 503, apareceu a doutrina do purgatório, que Bento XVI, há poucos anos, disse: não existe purgatório. Em 709, a obrigatoriedade de se beijar os pés do Papa. Veja como a igreja foi deixando a sua simplicidade, deixando a palavra e estimulando a idolatria. Em 1292, proibição da leitura da Bíblia. A igreja proibiu ler a Bíblia. A Bíblia estava em latim, e um fato importante que ajudou Lutero, Calvino e a Reforma é que Erasmo de Roterdã
publicou o Novo Testamento em grego antes de Lutero publicar as suas 95 teses. John Wycliffe já tinha publicado a Bíblia em inglês, Inglaterra, depois Martim Lutero em alemão. Eu falei aqui num dos cultos que a língua alemã é hoje toda a Alemanha por causa da Bíblia. Havia muitas línguas na Alemanha, só que quando saiu a Bíblia em alemão, todas as pessoas queriam conhecer a Bíblia e foram estudar alemão, e por isso a Alemanha tem só uma língua. Foi por causa da Bíblia que Martim Lutero, então, traduziu. A Inquisição já tinha morto muitos crentes antes desse período da Reforma. João Hus foi morto 100 anos antes de Martim Lutero publicar suas teses no castelo de Wittenberg. Nós chamamos Wittenberg, mas alemão, o W, ele não chama de Ui, chama Wittenberg. É uma pronúncia da língua alemã. João Calvino nasceu em 1509, na França. Ele era então um garotinho quando Martim Lutero publicou suas teses. João Calvino era estudiosíssimo desde sua mais tenra idade. Criança, adolescente, muito precoce. Com 12 anos, João Calvino assistiu à morte de um crente que foi queimado na França, se não me engano, em Paris. Ele ficou admirado de ver a paz no rosto daquele irmão que estava sendo queimado. Aquilo mexeu com o coração de Calvino, que era um católico sincero, e um primo dele estava evangelizando, já com as ideias da reforma, só a Escritura, salvação pela graça e pela fé em Cristo. João Calvino resistiu até que ele se convenceu pelo Espírito Santo com 21 anos, estudiosíssimo como ele era, que se ele destacava de todos. Aos 24 ele escreveu as Institutas da Religião Cristã. E aos 30 ele fez uma revisão, e no fim da vida dele outra revisão, e as Institutas eu tenho em espanhol, em 3 volumes, grandes, e em português em 4 volumes. Então, a reforma, ela foi ajudada por tudo que estava acontecendo, esse espírito inquieto do iluminismo, a tradução do Erasmo de Roterdã, a indignação. Tem um pré-reformador que você vai conhecer daqui a mais uns dias, vamos colocar no boletim, Savonarola, Jerônimo de Savonarola, da Itália, também pregando contra os erros da igreja. Agora, Martim Lutero foi que atingiu o coração quando começou a falar da salvação pela fé, pela graça. Martim Lutero foi profundamente chocado com Romanos 1,17. Então veja bem, os homens têm procurado se justificar diante de Deus por 3 caminhos. O primeiro está aqui em Romanos 3, abra a sua Bíblia, no verso 19 e 20, quando Paulo está escrevendo já do capítulo 1 de Romanos até o capítulo 3, versículo 20, Paulo expõe que todos os seres humanos, todas as classes sociais, todos os credos, culturas, tanto judeus como gentios, imorais e moralistas, religiosos e ateus, todos são pecadores sem exceção. Em Romanos 1, de 18 a capítulo 3, no verso 20, Paulo expõe essa perdição, a condenação da raça humana. Veja no capítulo 3, verso 19 e 20, ele diz: ora, sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei,
em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo diz, pela lei ninguém se salva. Ele diz um pouquinho antes, não há um justo, nem um sequer, não há quem busque a Deus, não há quem entenda, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. E Paulo diz em Romanos, em Efésios 2, 8 e 9, pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação não é pela obediência à lei, não é por obras de misericórdia, que é muito boas, são muito boas, filantropias, tudo muito bom, mas isso não traz salvação. E aqui, então, em Romanos 3, começa o nosso texto aqui no verso 21, mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou, em outra versão, estão destituídos da glória de Deus. Então, veja que aqui então começa algo novo, porque ele diz, mas agora, ou seja, a lei não traz salvação, as boas obras não trazem salvação, ele diz, mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei, pelos profetas, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há a distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Eis aqui uma boa nova, brilhou a luz, essa justiça que é pela fé, isso que Martim Lutero descobriu, e o Espírito Santo iluminou a mente dele. Veja que está em Romanos 1, 17, diz, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito. Eu disse aqui, Martim Lutero entrou para ser monge, porque ele pensava que como monge alcançaria a salvação em Jesus Cristo. Você pode acessar nesses dias no YouTube, ou tem vídeos. Lutero lutava muito em relação à questão de pecado. Ele dava muito trabalho para o seu mentor, vivia confessando tudo, queria confessar com os maiores detalhes. Ele cansava o seu mentor porque a sua alma estava atormentada, até que ele compreendeu que a justiça de Deus, aí vem a justificação diante de Deus, é pela fé. E aí Martim Lutero descansou. Isso foi 1515, 2 anos antes dele postar as 95 teses, que foi, na verdade, a segunda vez que ele postou no castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. Então, o verso 21 a 26, vamos ler, continuar o 24, capítulo 3, diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Romanos 3, de 21 a 26, diz o Dr. Leon Morris, possivelmente o parágrafo mais importante que jamais escreveu.
E o Dr. John Stott diz: seu cerne é o coração da carta de Paulo aos Romanos. A justiça que vem pela fé. A justiça que é pela graça. E aqui, irmãos, temos que entender. É pela fé, porque é pela graça. Fé não é trabalho. Fé é confiar no que os outros fizeram, no caso Jesus Cristo. Fé é descansar naquilo que Cristo fez. Eu contei uma ilustração que eu quero lembrar a vocês. Um homem que botou uma tenda de circo, muitos bancos, e convidava as pessoas para pregar, para assistir. Assim eram feitas muitas das pregações na década de 40, 50, 60, até no Brasil, em outros países. E os jovens estavam zombando, passavam, aleluia, pastor, aleluia, mas era zombaria. E um dia um jovem desse ficou compungido, percebeu os seus pecados e foi procurar o pastor. Só que ele estava já enrolando a tenda para sair dali. Aí o jovem chegou, o pastor estava lá fazendo o seu trabalho. Ele disse: pastor, eu quero saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. E o pastor disse: chegou atrasado. Ele imaginou, chegou atrasado porque acabou a conferência. Mas pastor, eu estou aflito, preciso saber o que fazer para ser salvo. Ele disse: chegou atrasado. Aí o pastor foi explicar para ele que Cristo fez tudo o que era necessário para a salvação. E que ele tinha que fazer era crer. E Jesus disse: essa é a obra de Deus, que creais naquele que por ele foi enviado. Essa é a obra de Deus. E aquele jovem então recebeu aquela palavra. Esse conceito de justiça pela fé, ele estava debaixo de camadas de heresia da Igreja Católica e Igreja Anglicana. Por exemplo, John Wesley, estudante de Oxford, culto, se dedicou ao ministério. Ele e seu irmão Charles foi enviado para a Nova Inglaterra, que era Estados Unidos, como missionário. E John Wesley voltou frustrado. E na sua volta para a Inglaterra, no navio, caiu uma grande tempestade. Ele ficou com muito medo de morrer. Ele sentia que não tinha segurança de salvação. Mas nesse navio tinha um grupo de moravianos, que era um povo de um avivamento numa área da Alemanha. E Martinho Lutero viu: estou morrendo de medo, e eles estão louvando a Deus e cantando. Ele chegou na Inglaterra completamente derrotado, e um dia convidaram para ir a uma reunião com os moravianos. Ele foi a contragosto, mas nesse dia os moravianos estavam lendo o comentário de Lutero de Romanos 1,17. E Wesley diz: e aquela palavra entrou no meu coração, e Deus me mostrou que agora eu estava crendo em Cristo e que eu tinha a paz de Deus no meu coração. E aquilo foi transformador na vida dele. Essa justiça que vem pela fé. Paulo declara então que em Romanos 3, 19 e 20, que a justificação não é pelas obras. Em Efésios 2, 8, 9, também que não é pelas obras, não é pela lei, não é pelas obras. E esse evangelho da graça, então, é a justiça que vem da fé, por causa da cruz. Veja o verso 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, segundo, conforme a redenção que há em Cristo Jesus. E aqui, irmãos, está uma palavra que precisamos compreender: sendo justificados gratuitamente por sua graça. Parece uma santa redundância. Mediante a fé, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa justiça que vem pela graça. E aqui quero lembrar que Paulo, em capítulo 4, ele fala de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ele chega a dizer, no capítulo 4, verso 5, mas falando de Abraão,
verso 1 do capítulo 4. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem do que se gloriar. Porém, não diz a Escritura, pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Essa passagem se refere a Gênesis 15, de 1 a 6. Abraão estava perdendo as esperanças que Deus lhe daria um filho. Tinha nascido apenas Ismael, o filho da escrava Agar, que era o costume antigo. Quando a senhora da casa não tinha filho, ela dava a escrava, e o filho da escrava era dela. E Deus disse para Abraão: esse não é o teu filho, não é o filho da promessa. E disse a Abraão: sai e olha para o céu. E Abraão viu as estrelas. E sabe, estrelas, ninguém vê mais estrela direito aqui na cidade, pela luminosidade. Mas quando você está no interior, aí você vê o céu. Pá! Jesus, via Via Láctea, só a nossa galáxia parece uma poeira cósmica. Muitas vezes eu não quero dormir quando eu estou no barco, o barco para longe da cidade para dormir, por causa de ladrões. E o céu faz você dizer: glória a Deus. Deus disse a Abraão: a tua descendência será como as estrelas do céu, como a areia que está na praia do mar. E a Bíblia diz: e Abraão creu em Deus, casado com uma mulher estéril, sem nenhum filho da promessa, ele creu em Deus, creu naquela promessa, e a Bíblia diz que foi essa promessa que Abraão foi justificado diante de Deus, porque ele creu em Deus. E aqui então, no verso 24, Paulo está dizendo: sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Redenção é comprar por preço. Você é justificado, eu falei, a salvação não é de graça, a salvação é pela graça. A redenção é quando um senhor chega no mercado e tem um escravo que o agrada, ele compra aquele escravo, chama-se redenção. Ele comprou com seu preço, com seu dinheiro, e libertou aquele escravo. Alguns escravos tinham essa bênção, alguém bondoso comprava, chamava e dizia: agora você está livre, está aqui sua carta, sua alforria. Sabe, irmãos, Jesus fez mais do que isso. Ele não só pagou o preço da nossa libertação, mas Ele nos aceitou como filhos. Porque uma coisa é você dizer: vai, você está perdoado, maravilha. Outra coisa é dizer: você está perdoado, e agora você é meu herdeiro, meu filho amado. Tem promessas para você. Isso é justificação. A palavra na Bíblia, na linguagem de hoje, é justificados, é aceitos pela fé. Não somos apenas perdoados, nós somos aceitos diante de Deus por causa da fé. Mas a Bíblia diz: justificados por cada redenção que há em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso. A fonte da nossa justiça, irmãos, então, é Deus e sua graça. Somos justificados gratuitamente pela sua graça. E agora o seguinte: a iniciativa da salvação deve-se a Deus Pai. Foi Ele que mandou o seu Filho. Deus Pai, do início ao fim, é o autor da salvação. Qualquer formulação do Evangelho que tire essa iniciativa de Deus não é bíblica. Agora preste atenção. Se a sua salvação depende de você, do seu esforço, você pode perdê-la, porque é você que está ganhando. Mas se depende de Deus, Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem minha voz, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém poderá arrebatar da minha mão. Glória a Deus, glória a Deus. João 10, 27 a 29. Tem muita gente que ainda não entendeu
Pensa assim, bom, se eu fizer tudo direitinho, se eu der meu dízimo, se eu fizer isso agradável a Deus, então Deus vai me salvar. Não. Ou é fé em Jesus, ou é nada. A fé, você declara primeiro a sua falência. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você não pode ajudar em nada, chegou atrasado. Ele já fez a obra. Você precisa receber humildemente esta obra. Dizer agora eu sou de Cristo, porque tem uma consequência. Se você recebe da redenção de Cristo, você não é mais de você mesmo, você não pode fazer o que quiser da sua vida, agora você foi comprado por Ele. Aleluia, irmãos. Graças a Deus. A base da nossa justiça é a cruz. Veja bem, como Deus pode declarar o injusto como alguém justo, sem comprometer a sua justiça? O que Ele ensinou? Veja no seu boletim, já na parte final, está lá a base da nossa justiça. Cristo e sua cruz. Deus disse a Moisés, e Moisés escreveu, Deuteronômio 25:1, em havendo contenda entre alguns, e vier a juízo, os juízes o julgarão, justificando ao justo e condenando ao culpado. Isso aqui está correto. Se condena o justo, ou se inocenta o justo, e se condena o culpado. Isso é correto. Agora, Provérbio 17:15, o que justifica o perverso e condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Provérbio 17:15. Veja que a pergunta é, como Deus pode declarar o injusto como justo, sem comprometer a sua justiça? Como juiz, ele tem que declarar o injusto, injusto e condená-lo. Mas Deus, a resposta é, de Deus é a cruz de Cristo. Sem a cruz, a justificação do injusto seria injusta, imoral e impossível. Deus justifica os ímpios. Romanos 4:5. Veja o que está falando aqui. Mas o que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Essa justiça vem do céu, irmãos, não é produzida por você. Deus estabeleceu uma nova lei. Aquele que não trabalha, que o salário quando você trabalha não é favor, é dívida. Mas o que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, é o caso de Abraão. O texto está falando de Abraão. Deus justifica o ímpio. Aí você pode dizer, como é que pode ser isso? Ele já não disse que é para condenar o ímpio e abençoar e inocentar o que é inocente? Agora veja em Romanos 5, no verso 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Por causa do sangue derramado, a redenção, Deus pode declarar um ímpio justo. Preste atenção. Justificação é uma palavra forense. A ideia é que Deus justifica, declara no seu tribunal, esse ímpio agora é justo. Como? Porque ele creu no sacrifício que o Senhor Jesus fez por ele. Essa é a questão. Semana passada, agora, eu vi uma história muito interessante. O nosso capelão me disse o seguinte, estava lá no presídio, foi chamado pelo presidiário chamado Marcinho. Marcinho, tão perigoso, que veio do Rio para cá, e o Fantástico deu uma notícia sobre ele anos atrás, quando veio para cá. A turma aqui quis matá-lo de todo jeito e não conseguiu matá-lo, até naquela rebelião. São muitos detalhes que eu não tenho tempo de contar. O fato é, o Marcinho se converteu. Aleluia!
o Marcinho tem que pagar 72 anos no presídio. E já ouvi dizer que ninguém pega mais do que 30, mas ele pegou 72. Essa peste agora é seu irmão em Cristo. Isso é uma peste, mas agora ele é um irmão amado de Deus, é meu irmão em Cristo. Amém? Eu falei aqui do Ney, que comandava 279 boca de fumo. É outra peste, pegou 32 anos, se converteu. Esse é o meu irmão agora. Esse é o evangelho da graça de Deus, irmãos. Esse é o evangelho da graça de Deus. Sabe que se Hitler, que foi causa de morte de 20 milhões de pessoas, tivesse se arrependido verdadeiramente. Você pode dizer, não, senhor pastor, aí você está exagerando. Não, o sangue de Jesus era poderoso para perdoar 1000 Hitlers, um homem inteligente, que usou sua inteligência para o mal. E aqui, irmãos, o que Deus fez por nós? Veja no verso 24, no final, redenção que há em Cristo Jesus. Primeiro, Deus justifica por meio da redenção, já falei o que é redenção. Verso 24, Deus apresentou a Cristo como sacrifício para propiciação mediante a fé. Verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Você tem que entender essa palavra, senão você não vai entender a teologia de Paulo em Romanos. Propiciação vem do propiciatório. Em cima da arca tinha uma tampa de ouro, querubim de um lado e querubim do outro, tocando as asas no Santo dos Santos. O propiciatório era o lugar que, depois do bode expiatório, no dia da expiação dos hebreus, um bode era morto fora do arraial. Por isso Jesus foi morto fora de Jerusalém, no Monte Calvário. O sacerdote pegava o sangue daquele animal, entrava com muito temor e tremor, porque se ele tivesse em pecado, ele podia morrer ali. Entrava com uma corda amarrada na sua perna, porque se ele caísse morto, ninguém podia entrar, tinha que puxar o sacerdote. Ele entrava e aspergia aquele sangue em cima daquela tampa que era o propiciatório. E o povo ficava lá fora orando, se tremendo, pedindo: Deus, perdoa nossos pecados. Aquele era o dia da expiação. Deus perdoava o pecado do povo por causa daquele sangue derramado no propiciatório. Agora Paulo está dizendo, Jesus fez propiciação por nós. Jesus não só nos comprou, mas Ele é que recebeu tudo aquilo que Deus aceitou como sacrifício aceitável diante de Deus. Aquele sangue era o resultado do sacrifício. Aí vem então a palavra propiciação. E Paulo diz, ainda no final, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ser Ele mesmo justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Mas faltou uma palavrinha, no verso 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça. Essa demonstração da justiça de Deus é a morte pública de Jesus Cristo. Está ali a demonstração da justiça de Deus no presente, para ser justificador daquele que tem fé em Jesus. E aí Paulo faz a conclusão, verso 27. Onde está a jactância? Essa palavra é vanglória, pode ser orgulho. Onde está? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Paulo diz, não, nem lei nem das obras, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras de Deus, das obras da lei. Leia comigo.
Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Mas no final do verso 27 diz assim: pelo contrário, pela lei da fé. Aqui enrolou, porque fé e lei está em Romanos como antítese. Só que a lei, no sentido dada por Deus para os hebreus, aquilo que está no Antigo Testamento. Mas Paulo está dizendo que Deus criou uma outra lei, a lei da fé. O que é isso? Quando Moisés levantou a serpente no deserto, primeiro o povo se rebelou, murmurou, Deus mandou serpentes abrasadoras. Já tinha morrido cerca de 3.000 pessoas, e Moisés ficou assustado, pediu a Deus uma solução. Ele disse: faça de bronze uma cobra e levante no meio do arraial, todo aquele que olhar para a serpente será curado. Já viu isso? Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Deus criou uma lei naquele momento: quem olhasse para a serpente, o veneno passava o efeito. Já tinha morrido muita gente, mas quem olhava para a serpente, é estranho isso, não é? Essa serpente deu trabalho, depois se tornou um ídolo para Israel, e não era isso a intenção de Deus. Mas Jesus disse: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, o Filho do Homem será levantado. Então, qual é a lei da fé? Quando você olha para o Calvário, você olha para Jesus, diz: ele morreu por mim, ali estão os meus pecados, porque essa era a ideia. Quando alguém olhava para a serpente, via ali a sua rebelião, via a sua murmuração, via o seu pecado, e aí então, e se arrependia. Quando você olha para Cristo crucificado, você vê o seu pecado, quanto horrendo ele é. Um hino antigo, né, diz: foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. E ali pela fé, meus olhos abri. Então, se você está pensando assim: eu vou ajudar Deus, eu vou fazer isso direitinho, eu vou ser um dizimista para alcançar a salvação, você está tudo errado. Você se comporte bem, porque isso é o mínimo para alguém que foi justificado. Tenha uma boa vida. Viva pela fé. Viva pela graça. E sabe, só é pela fé porque é pela graça. Paulo diz isso claramente. No final, ele diz, Romanos 4,16, veja o que está escrito: esta é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para todos, toda a descendência. Então, esta é a razão que provém da fé, para que seja segundo a graça. Descanse nos méritos de Jesus. Descanse na obra perfeita que foi feita na cruz. Martim Lutero, quando entendeu isso, o seu coração gozou paz. John Wesley, quando entendeu isso, vivia atormentado, o seu coração gozou paz. Não aceite viver numa igreja atormentado. Leia a palavra, se afaste do mal. Jesus vai dar a você aquilo que Romanos diz em capítulo 5. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Uma coisa que logo acontece com alguém que está em paz com Deus: perde o medo de morrer, que é um tormento. O homem tem 2 medos: falar em público, depois medo de morrer. Esse é o medo maior, falar em público. Pensei que era morrer, mas dar um microfone para alguém que não está acostumado é terrível. Então, viva pela fé. E última palavra, irmãos: viva pela graça. Muita gente entendeu a salvação pela graça, mas não trata a sua esposa pela graça, não trata o seu filho pela graça, não trata o seu esposo e os seus empregados pela graça.
nesse sentido a graça, de favor imerecido. Ah, pastor, é que o senhor não conhece meu esposo, minha esposa. Eu não conheço, mas o Espírito Santo conhece você. Conhece seu esposo. Nós precisamos viver, irmãos, pela graça, porque a lei é dura. Lex dura lex. Como dizia o Júnior, estúpida lex. Então, você está tratando o seu cônjuge pela lei. Você tem que tratar com graça, sua família. Olhar e tratar seus empregados, o seu patrão, seus companheiros com graça. Com graça de Deus, seja a vossa palavra temperada com sal, Paulo disse. Isso é viver na graça de Deus. Não é a graça apenas para a salvação, é a graça para viver cada dia. Está fazendo uma coisa muito boa, é a graça de Deus que está operando na sua vida. Você está melhorando os seus pensamentos, está procurando a igreja, a ler a Bíblia, é porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Aquele ímpio está prosperando, aquele homem não podia prosperar. A graça de Deus comum está sobre maus e bons, justos e injustos. E antes de você se converter, a graça de Deus já estava sobre você, a graça comum. Mas a eleição estava sobre a sua vida. Antes de você se converter, o eleito é igual a um pecador qualquer. Mas agora em Cristo é filho, amado, herdeiro de Deus. Aleluia! Sola fide. Deus abençoe. Vamos ficar em pé, vamos orar. Essa semana, procure saber mais sobre a reforma, esse movimento tão grande que tem mudado o mundo. Senhor, ajuda-nos a viver pela Escritura, lendo todos os dias a nossa Bíblia, anotando, meditando. Ajuda-nos a viver pela graça de Cristo, não confiando em nossas obras, nossa justiça, que o Senhor diz que a nossa justiça é como o trapo da imundícia. Ajuda-nos a viver pela fé, não tentando construir uma escadinha para o céu, mas recebendo os benefícios daquele que foi morto na cruz. Ajuda-nos a viver com santidade e com gratidão. Em nome de Jesus, Pai. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, as virtudes, o poder do Espírito Santo esteja sobre vós, irmãos. E sobre a igreja do Senhor, que está espalhada em toda a face da terra, agora e para sempre. Amém, amém, Deus abençoe, irmãos. Boa semana, queridos. Vão em paz.